esse começo, que vem pontuando alguma coisa, acho que o Gui Franco quer colocar um ponto. Eu acho que vou botar aqui minha opinião, né? O que é que eu acho que passa na cabeça de qualquer nota dessas que é críticas? Você tem que ter um início, meio e fim, né? Uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Vamos de desenvolvimento 1 e 2. Eu acho que na introdução você tenta pegar algum problema do que está acontecendo, ou seja, o clima do Brasil está ruim, etc. Tudo mais, você pontua. No desenvolvimento 1, você tenta trazer alguma espécie de retrospectiva histórica mínima para aquele leitor que nunca se deparou com o que está acontecendo no Brasil, que ele não sabe de nada, ele não sabe nenhuma das críticas que as pessoas têm. Então você fornece um pouco de material. Depois você dá um desenvolvimento para você mostrar como, olha, esse problema aqui, macular, recentemente aconteceu isso. E depois você chega na conclusão, você dá meio que o direcionamento e chamar o cara para refletir sobre alguma coisa. E aí que está o grande ponto. Veja só, qualquer crítica é encarada como um atentado à democracia. Não vimos isso nem nos piores momentos da ditadura. Até aqui ele já está falando, ó, o que a gente está vendo agora é pior que a ditadura. Então, se é pior que no mínimo tem que ser uma ditadura. Se é pior que uma ditadura, então no mínimo estamos na ditadura, para começar. O poderoso Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro presidente do regime militar, foi carimbado na imprensa com um comentário nada lisonjeador, mais feio por dentro do que por fora. Uma alusão indelicada à feiura presidencial. O que aconteceu? Nada. Pois bem, hoje pode acontecer. Se você falar isso hoje, rapaz, e tudo em nome da defesa da democracia. É muito sério o que está acontecendo no Brasil, com um Congresso leniente, não obstante algumas exceções de parlamentares combativos, parte da imprensa surpreendentemente silenciosa, uma sociedade amedrontada e um judiciário politizado e fascinado com o poder. Caminhamos para um sistema claramente autoritário. E agora o grande finale. É literalmente a cereja do bolo. Fala-se muito em tentativa de golpe. Ele não estará em plena execução? Matéria do Estadão. Caraca. Está colocando que está sendo dado um golpe no Brasil. A instalação de um regime autoritário. Meio tenso esse questionamento, né? Ainda mais se você fizer essa afirmação. Ele está sugerindo isso, né? Que talvez, tenha um golpe sendo dado. Um golpe autoritário. Essa daqui é uma nova variante que eu ainda não tinha visto a imprensa brasileira utilizar. Ainda mais porque a imprensa adora apontar o dedo para Bolsonaro, para chamar Bolsonaro de golpista. Agora, eles estão falando que talvez, né? Fala-se tanto em golpe, mas talvez o golpe mesmo seja outro, né? Com outros autores. A observar. Esse que eu tirei fora de ordem. É só entender porque esse deveria vir primeiro. Falei para vocês que não só no Brasil, mas fora também muita gente está comentando. Saiu outra matéria no Washington Post. Fala que Elon Musk, né, ele resiste à censura brasileira. Eu quero ver aqui exatamente o que é que isso está. Ela coloca ali, ó. Tem alguém aí que está silenciando os oponentes de Lula por meses. Quem é, eu não sei. Convidando os brasileiros a delatar os seus vizinhos, né? Basicamente isso. Infelizmente, esse fato é desconhecido por uma parcela enorme da população. E essa é a força que precisamos conquistar. Talvez grande parte do problema que o Brasil vive é porque grande parte das pessoas não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está passando. Querendo ou não, é uma parcela ainda pequena dos brasileiros que acompanham questões políticas, sabe, com a regularidade mínima, um aprofundamento mínimo, e se preocupam com temas que vão além da economia, sabe, aquele negócio assim, muito beabá do dia a dia. Entender realmente o processo das coisas ainda é pequeno. E talvez isso daí, se mudasse, né, seria um grande ponto de virada. E por que eu quis destacar isso daqui? Antes de trazer a matéria do Schuller.
Na introdução do vídeo de hoje eu falei que, gente, não é o que o Elon Musk falou, e não é só a introdução do vídeo de hoje, não. É porque eu vi aqui o texto do Chula que eu falei isso. No primeiro dia, primeiro vídeo que eu fiz, após Elon Musk entrar na confusão, eu começo o vídeo com a imagem borrada, com uns tópicos, e só dá para ver uma coisa que eu coloquei na frente, que é perguntando o seguinte: o que já podemos afirmar até agora? E eu chamava a colocar relativamente os pés no chão, vamos observar com calma, muito do que não atrapalha, fazer várias coisas. E um desses pontos eu falava, ó, vamos olhar o que está acontecendo, por quê? Querendo ou não, até o momento é só a denúncia, como várias outras, e não é denúncia assim, nova, etc, tudo mais. Só que aí, quando você pensa o que ele escreveu, né? Muita gente ainda não sabe o que está acontecendo no Brasil. E quando você olha ao ponto que a coisa chegou, quando o segundo homem mais rico do mundo, dono do Twitter, e uma personalidade extremamente conhecida ao redor do mundo, tem muita gente rica, mas que você não conhece. O Elon Musk muita gente conhece. Ele é meio que um popstar, né? Ele é popstarzão. Então isso reverberou muito. Muita gente quis saber, gerou muito corte, muita matéria, muito print. Então, várias pessoas que talvez não estivessem percebendo o que se passa no Brasil, quando viram o Elon Musk falar, nossa, então não é maluquice bolsonarista, meu Deus, talvez você possa ter tido este efeito. E aí, sob a luz desta análise, dessa direção, vejamos aqui o texto do Fernando Schuller, ele fala assim, ó, a marcha da insensatez. Vivemos em um país onde os cidadãos não podem defender uma mudança nas leis, defender, por exemplo, algo similar à primeira emenda americana, é proibido, é crime. Para que tanta censura? Começou perguntando Elon Musk depois que o caldo entornou. A bronca de Musk, na sequência da revelação, pelo jornalista Schellenberger e das denúncias que todos de algum jeito já conhecemos, não denúncias novas, o Estado brasileiro querendo dados de usuários para saber quem divulga esta ou aquela hashtag, censura parlamentares, desmonetização e apagamento de contas e por aí vai. Temas envolvidos são políticos, os personagens são políticos, não há muita novidade aí. A área jurídica da rede diz que não havia indício de ilegalidade naquelas opiniões, mas, obviamente, o conceito do que é legal ou ilegal se tornou bastante flexível, ao menos por aqui, nos últimos tempos. O direito líquido, me disse um colega, bem-humorado por esses dias. E quem sabe, nesse ponto, reside a boa parte do problema. O imbróglio nessa confusão toda não é o Elon Musk. Não é o Elon Musk, a pessoa dele. Ele não é o problema. Ronaldo Lemos matou a charada ao dizer que não cabia ao Estado brasileiro fazer todo esse alarde com as declarações de Musk. Bastaria agir na forma da lei, caso a empresa de fato cometer alguma ilegalidade. O problema é que as perguntas, alertas e denúncias do Elon Musk incomodaram, porque furou a bolha. Pelo tom da imprensa, pela necessidade de rebater o que foi dito, rapaz, parece que o cara meio que furou uma bolha muito grande. Ele fez o papel daquele vizinho que, em um dia qualquer, disse que está acontecendo alguma coisa estranha naquela casa. Sejamos claros, o que ele disse sobre censura prévia, controle de opinião no país, basicamente, já sabemos. Quem já sabe? Quem acompanha a política. E fomos empurrando com a barriga. A diferença é que agora a coisa toda foi jogada no imenso ventilador. Isso daí que foi a grande, né, a grande girada de chave. Xingar Musk, chamar de menino